Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa de hoje ao CD Mãe Eu Te Amo.com, volume 4, para abençoar a sua vida e o seu coração. Mãe Eu Te Amo.com, volume 4. Hoje você também concorre aqui ligando 2461-0093 ao CD o DVD Glória em Rio da Fernanda Brum, DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. E para você que participa comigo aqui no Face da 93 FM, tem Facebook da 93 FM. Hoje você concorre ao CD Som de Adoradores da Aline Barros, Som de Adoradores da Aline Barros, de presente para você no programa de hoje. Você que participa comigo no Facebook da 93 FM. No nosso Face hoje nós postamos ali uma foto da Marcela Bastos, Rosane Félix e eu. Esta é a caravana que estará em São Paulo na Feira Internacional Cristã FIC, de onde nós vamos transmitir o nosso Debate 93 e o Ritmo 93 nesta sexta-feira, com a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Vai ser bom demais ter você de São Paulo acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se puder dar um pulinho lá na FIC, vai ser bom demais recebê-la. Vai ser um privilégio muito grande ter você no stand da MK e no estúdio da 93 FM. Nós vamos estar juntos lá transmitindo o nosso Debate 93 a partir das 11 horas da manhã. Quem está ouvindo pelo rádio, pela internet, não muda absolutamente nada, a mesmíssima coisa. Mas você que está em São Paulo, se quiser acompanhar ao vivo, vai ser um privilégio pra gente receber você na 93 FM em São Paulo. Muito bom, você liga e participa comigo aqui agora. Você sabe muito bem que desde segunda-feira nós temos aqui uma pergunta surpresa. A qualquer momento nós temos aqui uma pergunta nova. Essa pergunta não tem nada a ver com o tema de hoje, não tem nada a ver com o nosso assunto. É uma pergunta que você pode fazer sobre qualquer assunto. Sabe aquele assunto? Aquele assunto? Tem uma dúvida sobre aquele assunto, você manda 2461-0093, 2461-0093 e pode também encaminhar pra gente pelo e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Você participa com a gente e aí você vai acompanhar. Quando entrar esta vinheta, você pergunta e o debatedor responde. Quando entrar esta vinheta, você já sabe que nós vamos estar trazendo a pergunta surpresa, a pergunta aqui do nosso querido ouvinte. Você pergunta e o debatedor responde. JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: eu não aguento mais liderar os jovens da minha igreja. Faço de tudo para motivar rapazes e moças a andar com Deus, mas parece que nada funciona. São todos desanimados e só querem curtir a vida. Às vezes sinto como se estivesse lançando pérolas aos porcos. Estou profundamente desmotivado e com vontade de entregar o trabalho, porém eu tenho medo de ser inconsequente com Deus e sua obra. O que fazer quando somos tomados por um desânimo ministerial? O desânimo ministerial pode se tornar um desânimo espiritual. Como lidar com o sentimento de fracasso no ministério? Por outro lado, em como motivar os meus jovens liderados a viver uma vida reta e santa diante de Deus? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Este
é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Fábio Guimarães, da Igreja Batista Central de Trindade, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, pastor: não aguento mais liderar os jovens da minha igreja. Por que o senhor destacou essa frase e quer a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, J.R., bom dia, amigos debatedores e aos ouvintes. Essa frase, ela é a primeira e parece um grito assim de socorro, né? Parece que o líder está chegando assim no seu limite. Não aguento mais liderar os jovens da minha igreja. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com ele, né? Porque como líder, como ministro, creio que todos nós, em algum momento da nossa vida ministerial, já sentimos desânimo, já sentimos o peso, o cansaço que nos causa, né, a vida ministerial. Lidar com pessoas, com certeza, é a mais nobre das tarefas, mas também a mais cansativa. Você pode não carregar 1000 tijolos, mas uma conversa com uma pessoa que está desanimada, que está passando por um problema muito sério, pode te exaurir muito. Então eu sei o que ele está falando e nesse primeiro momento eu me solidarizo com ele. Estamos juntos, né, pastor? Estamos juntos, você não está sozinho nessa, meu querido. E a Bíblia, né, que é o nosso livro de regra e fé, tem lá uma série de mentores, de homens de Deus, que viveram momentos de desânimo no ministério. O que não pode fazer é entregar-se ao desânimo. Mas isso a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Que fazes aí, Elias, né? Que fazes aí, Elias? Pastor Elane Cruz, é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra. Muito bom dia, seja bem-vinda, também psicóloga. Pastor Elane, aparentemente, como disse aqui o pastor Fábio, o nosso ouvinte encontra-se naquela fase do desânimo, que é natural, sim, muito natural, acontece com muita gente. Ao mesmo tempo é uma fase perigosa. O que faz uma pessoa se desgastar tanto? O que produz esse cansaço extremo, essa estafa, ou esse estresse, enfim, tudo isso junto ao mesmo tempo pode produzir até problemas físicos, emocionais e até espirituais. Que pensa, irmã, sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes aqui da 93. Na verdade, o desânimo, ele é resultado de frustrações, né? De expectativas que são quebradas. Então, a pessoa tem uma expectativa: daqui a 3 meses eu vou fazer um evento e vai estar todo mundo aqui, daqui a 6 meses com essa programação eu vou ter todos os jovens firmes, enfim. A gente programa e é natural, porque faz parte da liderança. A liderança tem que criar estratégias, tem que estabelecer prioridades, tem que organizar eventos, enfim. E essas expectativas sendo frustradas, vai chegando uma hora que a pessoa tem a impressão de que nadou e, como a gente diz, não chegou nem na praia, né? Tá muito longe de chegar a um resultado. E aí o desânimo, seja na vida profissional, seja na vida ministerial, ele faz parte inclusive de um crescimento. A verdade é que quando a gente chega nesse momento, que todos nós chegamos em algum momento ou em vários momentos ao longo da vida ministerial, pessoal, profissional, é importante que a gente entenda que são momentos também de inflexão e de reflexão. Então são momentos em que a gente tem que pensar muito bem no que a gente tem feito, pensar muito bem qual é a chamada de Deus. Às vezes a gente precisa se reposicionar. A gente fica tão preocupado com o que fazer, e a gente para às vezes de pensar o seguinte: como é que eu vou fazer? Como é que Deus quer que eu faça? Como é que eu estou me sentindo a respeito daquilo que eu estou fazendo? Então, é importante que nesses momentos, para que eles se tornem, a despeito de serem normais e comuns, mas para que eles se tornem frutíferos, que a gente pare para uma reflexão. Muito bem, reverendo Luiz Fernando de Oliveira, pastor da Igreja Metodista em Padre Miguel, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? O senhor já, apesar de bem jovem, um pastor experiente, em alguns casos até a pessoa pode estar no lugar errado, está exatamente sofrendo de um desânimo por não estar conseguindo desenvolver o ministério que ele mesmo recebeu de Deus, ou seja, está numa área, mas na verdade tinha que estar em outra. É uma das possibilidades, porque a gente trata o assunto em tese. Quando é em tese, você abre bem os braços para atingir e alcançar os nossos ouvintes. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? É verdade. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. JR, bom dia
aos irmãos e irmãs debatedores, todos que nos ouvem nesta manhã. Certamente esse debate é bastante oportuno e vai trazer algumas consequências favoráveis para nós que vivemos nesse clima e temos sofrido também com essa situação. Mas me chama a atenção, JR, e eu queria logo mexer nessa feridinha, porque o líder jovem, em regra geral, é um entusiasta. E com a mesma velocidade que ele se entusiasma, ele se frustra, ou ela se frustra, porque há um perigo muito grande de querer envolver toda os seus liderados com a sua vontade e com os seus projetos. Como se frustra não tendo a mesma velocidade que ele ou que ela tem, aí dá vontade de parar, porque não estão acompanhando o seu ritmo. Então o líder tem que saber que não tem que ir muito à frente, tem que mostrar que tem visão, mas que tem que esperar o outro que está lá atrás para caminhar juntos. Entendi. Talvez isso seja um dos grandes problemas que a gente atravessa. Muito bem, pastor Paulo Afonso Generoso é pastor da Assembleia de Deus Betel, na nossa querida São Gonçalo. Temos dois ilustres representantes da nossa queridíssima São Gonçalo, que nos dá uma audiência maravilhosa. É impressionante como é a audiência da 93 FM em São Gonçalo. Dá eco, assim, passa pelas casas, comércio. Um grande abraço a você que está acompanhando a gente aí. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Afonso, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia também para os queridos debatedores e para o povo de Deus ligado aí na 93. JR, você colocou um ponto muito interessante que eu havia pensado na minha vinda para cá. Será que este líder está no lugar certo? Porque às vezes ele está se frustrando além do que já foi mencionado, porque ele está numa posição diferente do que ele deveria estar. Por vezes também a pessoa cria alguns modelos de liderança pelo seu talento, ao seu alvedrio, e na verdade quando ele quer implementar ao seu juízo, né? Vamos melhorar um pouquinho para o povo entender. Então, ao seu juízo, então ele cria determinados modelos, e esses modelos ele tem dificuldades de implementar na mente daqueles jovens. Porque é muito comum isso, quem lidera, e o líder hoje, na visão organizacional, é aquela pessoa que faz com que os outros queiram fazer as coisas. E é muito difícil você liderar quando você está lidando com um grupo que não faz jogo com o seu talento. Porque às vezes as pessoas querem fazer o melhor, mas eles não têm o talento para aquela área. Então esse é um ponto, e nós não estamos dizendo que é o fundamental, mas é um ponto que pode ser também verificado. Será que ele está no lugar certo? Será que aqueles jovens que estão sendo liderados por ele, de fato são jovens convertidos, sem compromisso com Deus, querem também fazer? Porque ele chega ao ponto de dizer assim, eu não aguento mais. E essa expressão é muito comum nas cartas, em vários debates que nós aqui participamos, sempre vem essa frase, não aguento mais. Quer dizer, ele aguenta um pouco mais sim, até porque há um estímulo da palavra de Deus para que essas pessoas, quando dizem isso, eles têm que se espelhar em Jesus, quando disse lá em Mateus 26:39. Jesus estava com a alma extremamente angustiada até a morte e foi um pouco mais adiante. Olha, aqui o nosso ouvinte continua contando o seguinte: eu faço de tudo para motivar rapazes e moças a andar com Deus, mas parece que nada funciona. São todos desanimados e só querem curtir a vida. Às vezes sinto como se estivesse lançando pérolas aos porcos. Estou profundamente desmotivado e com vontade de entregar o trabalho. Pastor Elane destacou a frase que ele se refere aos jovens, são todos desanimados, todos, e só querem curtir a vida. Só curtir a vida, todos desanimados.
Me preocupa muito duas expressões que ele usa aqui, que é o pérolas aos porcos, que a gente com certeza vai falar daqui a pouquinho, e é o curtir a vida. Eu digo sempre, eu tive o privilégio de ser apresentada numa igreja, na Assembleia de Deus, né? A igreja em que eu nasci, aos 15 anos de idade, passei minha adolescência na igreja, passei minha juventude na igreja, me casei, meus filhos hoje, um com 26, outro com 20, outra com 20, todos na igreja, nunca me desviei, e eu olho a minha vida, ainda estou na metade dela, ainda tem muito aí pela frente, estou começando, mas a verdade é que a sensação que eu tenho é que eu curti muito a minha vida, que foi muito bom estar na igreja, trabalhar, viajar, fazer a obra de Deus e tocar instrumentos, enfim, conhecer pessoas, como até hoje acontece. Essa visão que um jovem tem, ou que um líder tem dos seus jovens, achando que a curtição da vida está do lado de fora da igreja, me preocupa muito, porque é uma visão que, infelizmente, fica muito comum. Então, quando o jovem se droga, ele está curtindo a vida, pelo contrário, ele está acabando com a vida dele. Quando ele bebe, fica bêbado e vem à noite, passa a noite da balada, ele está curtindo a vida, muito pelo contrário, ele está queimando o cérebro dele. Quando ele namora uma, duas, três, quatro, ou pega vários, como eles dizem, ele está curtindo a vida, muito pelo contrário, ele está trazendo marcas para a alma, para a memória, possivelmente para um futuro casamento, que vão ser comprometidos por isso. Então, na verdade, me preocupa muito essa visão de que eles estão desanimados e que a curtição da vida esteja do lado de fora. Muitas vezes, para a gente mudar os liderados, a gente tem que mudar os próprios conceitos. Eu até identifico aqui um paradoxo. Sim. Primeiro, eles estão desanimados e querem curtir a vida. Desanimados com o quê? Né? Para vir à igreja, para fazer o que ele quer? Exatamente, a visão dele é que pode estar equivocada também. Eu entendo todo o processo do desânimo, do descaso. Há uma informação, e Rick Warren, quando escreve o livro Uma Igreja com Propósito, ele diz assim, olha, ninguém segue aqueles que não sabem aonde vão chegar. Claro, apenas se você não sabe para onde ser vai. líder por ser líder, como foi colocado aqui, às vezes é uma pessoa muito bem intencionada, mas está no lugar errado. Porque eu fico pensando, será com uma que motivação errada. Isso que ele vê de curtir a vida, ele não pode, de repente, pensar em atividades? Traz isso. Pastor Luiz e doutor Elaine, mas vamos dar uma outra chance. Sim, claro. Esse é um viés, está sendo levantado. Nós estamos no campo aqui das especulações, porque é um caso que a gente não tem os detalhes, né? Com certeza. Mas nós que lidamos também, como os irmãos na Igreja do Senhor hoje, nós temos identificado que vivemos um tempo de pouco compromisso. Com certeza. Com o Evangelho. Né? Eu conversava até com o pastor Paulo antes e nós estávamos identificando, né, esse problema de hoje. Hoje tem muita gente aderindo à igreja e não, na verdade, expressando frutos de conversão. Vivendo, com certeza. Né? Compromisso. E Jesus é a nossa maior referência de liderança, né? E a liderança de Jesus, ela não foi uma liderança mamão com açúcar, poderíamos dizer assim, né? Ele amou, foi o maior exemplo de amor, trabalhou o tempo todo para que houvesse restauração na vida dos seus discípulos, que em primeiro lugar eram seus seguidores e não líderes, né? Jesus chamou pessoas para segui-lo. Depois eles foram convocados à liderança. Então esse é um ponto. Precisamos, antes de ser líderes, ser seguidores, discípulos, aprendizes. E nós temos que aprender com o líder maior, que é Jesus. Ele exerceu sua liderança com amor, mas também com disciplina. Né? Ele exigia dos seus seguidores que renunciassem, né? Que deixassem as coisas velhas para trás. E hoje nós estamos vivendo crises também nessa área. Não sei se a igreja mas o irmão que os irmãos aqui lidam, né, não tem essa problemática, mas com certeza. onde a gente lida mas o que a gente percebe é que esse descompromisso acontece com os adultos e acontece com os jovens. Sim, não só que os adultos, claro, ficam em casa, né? Os adultos simplesmente ficam vendo um programa de TV, vão ver futebol e não vão à igreja. O jovem sai. E aí, como o jovem é mais ativo, ele tem mais informação, ele precisa, até do ponto de vista hormonal, a fase de vida que ele está vivendo, de escolhas,
e tudo mais, de maturidade, como ele precisa de mais atividades, a impressão que se tem é que os jovens pecam mais, erram mais, falham mais. Não estou dizendo que é verdade ou mentira, mas a verdade é que o que a gente percebe é que, como isso fica muito mais evidente para os jovens, quem lidera jovem tem um sofrimento muito maior, né? Porque a impressão que dá é que está escapando nas mãos, como se lá fora fosse mais interessante do que dentro. O que eu estou colocando aqui é que o jovem precisa entender que estar dentro da igreja, que as atividades propostas dentro da igreja também são para que eles façam amizades, para que eles passem um bom tempo, para que eles curtam a vida. Nós não estamos divergindo. Sim. Né? Na verdade, eu falei mais talvez em defesa do líder. Com certeza. Né? Às vezes a angústia dele é de que ele quer também trazer o mesmo padrão de referência que Jesus trouxe para os discípulos, né? Ele está dando continuidade a um padrão que não é negociável, né? Embora hoje muita gente esteja negociando, e ele sofre por não ver. Eu creio que Jesus deve ter sofrido. O que não é negociável são os princípios. Ver aqueles 12 chegados a ele, né? O que não é negociável são os princípios, os modelos, os métodos. Eles se atualizam. Agora, então a gente pode trabalhar exatamente isso. E o líder de jovem tem que estar muito bem atualizado. A igreja hoje ela tem que oferecer opções, né? Exatamente. Não vou dizer de entretenimento, mas de opções onde o jovem possa ter um ambiente social também, que ele possa ter programas. Né, tem que haver um equilíbrio para a juventude da igreja. Fala, como é que uma pessoa desanimada vai curtir, né? Uma pessoa desanimada não vai curtir a vida. Ele mesmo está desanimado, já quer abandonar o cargo, aquela juventude estiver desanimada. Ele já foi contaminado. Já foi. Então, estão desanimados com a igreja. Agora, vocês quando colocam, por exemplo, que há um consenso aí de que há uma falta de compromisso hoje, tá certo? Se isso é uma característica que nós temos hoje, resultado de lá não sei o quê, de um montão de coisas. Sim. Mas se voltarem no tempo, vocês podem, hoje mesmo, não precisa ser muito longe não, 2, 3 adolescentes, falando de adolescentes, 2, 3 adolescentes numa sala branca, parede branca, sem cadeira, sentado no chão, eles se bastam. Eles se bastam. Há uma interação. Sim. O que eu estou tentando expressar é o seguinte: às vezes não é necessário você ter uma estrutura extraordinária. Você pega 2 adolescentes, elas colocam um fone no ouvido de uma, fone no ouvido de outra, sai as duas cantando igual doidas. Ih, vão 2 doidas ali, olha lá. Então as duas cantando a mesma música e tal. Há uma afinidade. Quando você trabalha a questão de jovens, nós estamos pulando de etapa aqui agora, vamos para outra etapa. Primeiro, jovens, camarada em geral, ele é pré-universitário, é universitário, ele está no mercado, ou não está, ou está em busca disso. Ele tem muito menos tempo do que disponível quando ele tinha, em geral, né? Quando era adolescente. Então você tem uma dinâmica diferente de trabalho que está aí. Também é dinâmica diferente, como foi explicitado aqui, do trabalho com adultos, trabalho com mulheres, trabalho com homens. Você trabalha com a mulher, pode falar, a reunião vai ser terça-feira, 3h da tarde. Beleza. Um chazinho. Não é? Um chazinho. Tá, beleza. Você faz um trabalho com casais de um jeito, enfim, o trabalho de jovens, ele exige aí uma movimentação, exige uma dinâmica, mas exige também conhecer o seu grupo. Quem é esse grupo meu aqui? O que esse grupo faz? Não é perguntar o que eles gostam, porque não é dar o que eles gostam, é o que eles precisam, né? Mas da maneira que eles gostam. É isso? Eu acho que na carta dele, no e-mail, ele generaliza, né? Ele fala como se todo grupo fosse, né? Inclusive usa uma expressão pejorativa, né? Aí que não é aplicável a essa situação. De jeito nenhum. Né? Falar que está lançando pérolas aos porcos, né? Isso é uma aplicação errônea do texto bíblico, né? E em todo grupo você tem aqueles que estão subindo no caminhão e tem aqueles que puxam, né, a carroça, né? Puxam a carroça e os que sobem em cima. Isso infelizmente é natural. Mas ele tem que aprender a valorizar os bons que ele tem também com ele. Com certeza, né? Ele tem. Ele tem, com certeza. Em toda a igreja, em todo grupo. Pelo menos um. Então ele tem que aprender, exatamente, discipular. Volta a falar de Jesus como modelo de liderança, né? Trabalhar de perto, pega lá meia dúzia, né? Se ele não tiver 12, se tiver 12 melhor, se tiver mais melhor ainda, né? Mas começa a viver com ele, saber as necessidades do jovem, ver o que acontece na família, qual é a dificuldade que a pessoa tem. Liderar como Jesus dá trabalho.
Porque Jesus investia a grande qualidade que ele talvez esteja perdendo é que ele está olhando o todo quando ele devia olhar a individualidade de cada um. Ele trabalha melhor. E lembrar não é só ele também... não. A liderança, quem trabalha com jovem, tem que entender, buscar entender a individualidade de cada um e até respeitar o limite. Como um pai que tem vários filhos e tem que criá-los todos diferentes um do outro. Exatamente. Não é um pacote. A grande questão é o tratamento por atacado. Jovem, adolescente precisam ser tratados de uma forma individualizada, porque eles precisam ser tratados e apresentar a ele valores cristãos, como disse Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Depois, olha, Paulo fala para Timóteo, cuidado, nos últimos tempos serão trabalhosos. Então ele tem que ter essa consciência de que é muito trabalho mesmo. Quem quiser liderar jovem tem que arregaçar as mangas. É verdade. Não é fácil, não. Aqui, ó, de Guaçuí. Tem que arregaçar as mangas porque é muito trabalho. Ó, de Guaçuí, nosso queridíssimo estado do Espírito Santo, o ouvinte nos diz o seguinte: olha, eu sou líder de adolescente e muitas vezes eu me sinto desanimada, mas Deus vem e renova as minhas forças e me mostra o quanto esses adolescentes necessitam de pessoas comprometidas. JR, manda um alô para mim, pro povo do Espírito Santo, que diariamente acompanha o nosso debate 93. Ô, Angélica, você não sabe com que alegria eu mando esse abraço para você que está acompanhando a gente no nosso belíssimo estado do Espírito Santo, onde eu tive o privilégio de nascer. Conheço Guaçuí muito bem. Deus abençoe esse povo maravilhoso aí. Muito obrigado, Angélica, pelo carinho da sua audiência. A Baixada tá ligada na melhor. 90 Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Vamos então à nossa pergunta surpresa? Você pergunta e o debatedor responde. Olha bem, minha gente, companheiros aqui à mesa, pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Elaine Cruz, reverendo Luiz Fernando de Oliveira, pastor Fábio Guimarães. A pergunta vem da nossa ouvinte Denise, ela está na Rocinha acompanhando a gente. Um grande abraço para os nossos queridos e amados ouvintes na Rocinha. Temos uma audiência maravilhosa ali, impressionante. Muito obrigado. Ela nos diz: olha, a palavra do Senhor ensina que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio ou uma vírgula da palavra de Deus. Não sou uma expert na palavra, mas já estudei sobre altares levantados para Deus, é o que diz a nossa ouvinte. E nenhum, segundo ela, foi levantado por mulheres. Vale lembrar que é a Denise que está nos ligando aqui, trazendo a sua pergunta. Eu não sou contra, mas mulher pastora não seria antibíblico? Como o que é isso aqui? Como ficarão, é isso? Ficarão esses ministérios diante da volta de Jesus? Pergunta aqui a nossa ouvinte Denise. O pastor Paulo Afonso começa a responder. JR, há um texto rico, lindo, que está no Gênesis, no capítulo 29. A história de Jacó, quando chega em Harã, ele encontra 3 pastores sentados na beira de um poço, querendo, praticamente ali, batendo um papo. Aí chega Jacó: por que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos esperando uma 4ª pessoa para fazer parte do nosso grupo, para tirar a tampa do poço. E passado alguns instantes, quem que chega lá? Olha lá. A pastora Raquel. Então, o texto diz claramente, o texto diz, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Então, quando eu leio isso no Gênesis, eu vi que essa mulher aqui fez a diferença ali. Então, 3 homens esperando a mulher para tirar a tampa do poço. Ora, uma mulher, será que ela tinha força para tirar a tampa do poço? Jacó pegou aquilo sozinho, mas isso não mudou o esquema. Ele tirou sozinho, independente dos 3 ali, ou dos 4, ele tirou sozinho. Mas isso não muda. Então eu vejo o seguinte: eles queriam auditório. Então eles queriam auditório. Oi? Eles queriam auditório, então. Na verdade, a grande questão, é que há um conjunto de informações muito ocidentais com relação a isso, trazida do Oriente. Então a gente precisa contextualizar as coisas. Eu não sou contra em absoluto, eu acho que tem muitas mulheres hoje exercendo papéis extraordinários à frente de igrejas. Extraordinário. Eu conheço uma. Eu estive viajando com
numa excursão a Israel com uma senhora que a igreja dela tem 4.000 membros. Ela está fazendo um trabalho extraordinário em São Paulo. Então, há muitas pastoras. E se alguém quiser, pastor, está na Bíblia. Olha, essa passagem para mim aqui, ela é riquíssima. Eu já falei isso numa escola bíblica, dentro das Assembleias de Deus. Houve um rebuliço por parte dos homens, mas as mulheres vibraram. Então, nada contra, até porque isso não é acrescentar nem tirar. Questão de modelo, questão de administração. Eu acho até interessante que Jesus sempre foi craque em quebrar paradigmas, né? Com certeza. Ele fez isso por 2 momentos, pelo menos, que a gente pode identificar. Uma, no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele encontra com aquela mulher no poço, diante do poço, quando vai de Samaria, e ali faz com que ela se transforme numa verdadeira pregadora da palavra. É claro que não caracteriza a nomenclatura pastor ou pastora, mas dá um informe fundamental, porque ela se apresenta como aquela que anuncia o Messias para o povo de Samaria. E há um texto depois que o povo de Samaria se envolve pela sua palavra. No final, depois da morte e ressurreição de Jesus, quem são as primeiras pessoas a anunciar a ressurreição de Cristo? São as mulheres. Então você abrir mão de apenas porque há uma informação que vem de um contexto oriental, do Oriente, voltado por uma visão que alguns chamam de machista, né, como era a força de Israel. Eu penso ser uma perda de tempo e uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, porque na verdade o senhor não vê então menor dificuldade em relação a esse assunto? Nenhuma. Se eu tiver uma auxiliar ou alguém, né, que esteja acima de mim como me liderando, se for para honra e glória do Senhor, que seja. Querem contribuir também, companheiros? Fique à vontade. Sempre lembrando que, já foi dito aqui, Jesus quebrou vários paradigmas, né? E dentre eles, ele falou com mulheres, quando naquela época um homem não se dirigia a elas. Ele tinha várias mulheres servindo Jesus, acompanhando, inclusive com as suas fazendas, isso é, com os seus bens o tempo inteiro. As mulheres estiveram presentes com Jesus até o momento da cruz e depois da ressurreição. E é muito interessante porque quando Paulo escreve, né, aos Coríntios e fala sobre a questão dos ministérios, e aí fala sobre mestres, sobre pastores, sobre evangelistas, ali não tem sexo, ali não diz que é homem, ele diz que do corpo de Cristo ele separou uns, né? Não falou em umas, então não é só mulher, uns ali cobre os dois gêneros, né? Feminino e masculino. Então separou uns. E me preocupa quando a gente permite e percebe, ok, uma mulher é evangelista, uma mulher é mestre, ela fez a teologia como eu, né? Enfim, mestrados, o que quer que seja, então ela é mestre, ótimo. Mas tem muita dificuldade de entender profeta, pode ser, mas não pastor. É um dos ministérios estipulados e distribuídos por Deus na igreja. Minha palavra vai ser assim um pouquinho diferente dos irmãos, mas não contraditória aos irmãos. Veja bem, o que me preocupa é a motivação. Claro. Tá? Eu acho que se esse for plano de Deus, porque Deus está percebendo que os homens são poucos, né? Porque, vamos dizer assim, tradicionalmente, até bem pouco tempo atrás, eram só homens. Até porque as mulheres não podiam estudar, né? Não podiam fazer teologia, não podiam esse é o ponto que eu quero deixar para nossa reflexão e para ouvinte. Entendi. Que fez questionamento, né? O que motivou a mudança? Né? O que tem motivado algumas mudanças na nossa sociedade? Será que nós ainda somos o padrão de referência para o mundo, ou o mundo se tornou padrão de referência para a gente? Nós sabemos que muitas coisas que estão na Bíblia, e algumas delas têm sido também deixadas de lado por conta da modernidade. O movimento feminista, né, que mais fortemente de 60 para cá, ele também acabou imprimindo, talvez até de forma, não eles involuntária, mas houve uma absorção, talvez de forma involuntária por muitas mulheres cristãs, de ideias, ideologias que vieram do feminismo, de equiparação, de igualdade, né, de que a mulher tem que competir com o homem no mercado do trabalho. E nós sabemos que o modelo bíblico não é questão de estabelecer superioridade do homem e inferioridade da mulher de forma nenhuma. Deus nunca agiu, Deus nunca pensou assim. Mas ele também estabeleceu que o homem é o sacerdote do lar, a mulher é a adjuntora, ela colabora com ele nesse papel,
Mas isso eu nunca vi no Novo Testamento, em parte nenhuma, mudança sobre isso. Sim. Então, a minha pergunta é assim, o que tem motivado algumas mulheres a desejarem o ministério? É para servir a Deus? Nós podemos servir a Deus de várias formas, né? Não necessariamente com o título. Então parece uma conversa machista, porque eu estou falando do lado daqueles que já vinham exercendo o ministério. Mas deixo essa reflexão. Qual é a tua motivação para o ministério? Essa reflexão é fundamental, porque ela nos ajuda a colocar o equilíbrio, seja a motivação da mulher que almeja, ou mesmo de um homem que almeja colocar a mulher ali. Por exemplo, numa comunidade X, você tem um grande número de orientais, certo? Falam português, são orientais. Então, uma pessoa estrategicamente coloca um pastor oriental para cooperar no trabalho que ali está. Motivação. Sim. Pode ter sido simplesmente estabelecer uma linguagem, a mesma origem, santa, e motivação santa. Pode ter sido uma motivação estratégica. Olha, o crescimento pode vir a partir disso. O mesmo pode se aplicar à mulher da mesma forma. A maioria é mulher, então vamos botar aqui uma mulher, quem segura as mulheres, motiva isso e tal. Uma outra coisa é a competitividade. Sem dúvida. Começou lá e botou uma pastora lá, o número de mulheres na igreja evoluiu 37,18%. Então, eu tô ficando para trás, tem mulher daqui dizendo que vai para competitividade. Então, esse é o assunto que o pastor colocou. Muito bem. Pastor Elaine estabeleceu aqui a questão dos princípios bíblicos que estão ali. Quer dizer, Deus chamou uns para isso, uns para aquilo outro, e defendendo a ideia de que ali não está se referindo a gênero, mas está referindo a funções. Ao mesmo tempo que a gente não vê na Bíblia apóstolo mulher. Sim. Né? Nós só temos pastores, não tem nenhum. Que a gente possa dizer assim, a gente pode até dizer que Timóteo podemos dizer que Tito fosse, entendeu? Você pode até dizer alguns desses, no exercício do ministério. Isso, no exercício do ministério, tá certo? É isso, companheiro? Isso mesmo. Então, é isso, pastor Fábio? Não vejo no Novo Testamento essa abertura explícita. Muito Nós bem. falamos aqui de interpretações. Essa afirmação. Mas nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Eu escrevi tanta coisa quando vocês falavam aí, mas eu já estou naquela fase que só Deus entende a minha letra agora. Agora é importante da mulher lembrar não de falar em público, que traz no Novo Testamento, está lá em 1 Timóteo, que Paulo fala, mas é uma afirmação pessoal dele. Claro. Eu não permito. Ele não diz o Espírito Santo me revelou. Não, ele diz eu não permito. É uma posição pessoal. O que a pessoa questiona, companheiros, o que as pessoas questionam, os que são contrários, que pensam diferente, é o seguinte: tem certas coisas que a Bíblia não fala. Pode ter ar-condicionado no templo? A Bíblia não diz. Entendeu? Não tem. Também não é a favor, não é contra. Sobre este assunto, há alguma proibição? Mas, por exemplo, tá certo? Há algum modelo se a igreja favorável? todo o dinheiro dela para pagar a conta de luz não enviar dinheiro para missões, ela está errando. Entendi. Sim. Mas então ela tá, um outro tópico, eu entendi. Entendi. Não, é só para dizer, só dei um exemplo para entender. É interessante isso, né? Não há nenhuma proibição. A gente tem Lídia, por exemplo, a Bíblia é muito clara. A partir dela, a questão do evangelho, tantas mulheres foram usadas e atuaram. Historicamente, pastor Elaine, é a primeira igreja evangélica cristã da Europa. Exatamente. Na casa de Lídia. Historicamente, a primeira igreja cristã da Europa. Sim. E ela outra que coisa, comandava. a questão de dizer que não pode acrescentar nem tirar, não tem nada a ver também com isso. Isso aí é uma outra coisa. Aqui o texto, em que pese aí os eruditos dizer ser uma glosa ou uma interpolação feita pelos copistas. Só tá demais hoje, hein? A questão aqui é a seguinte: não há nenhum acréscimo em consagrar uma mulher a pastora. Não há. Muito bem, ouvimos aqui a opinião dos nossos 4 debatedores sobre esse assunto, atendendo a pergunta de uma de nossas queridas ouvintes, a Denise da Rocinha. Então esta foi a nossa pergunta surpresa de hoje. Você pergunta e o debatedor responde. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, né, JR? Olha, Marcela, quer dizer a você o seguinte, que no nosso Face aqui, estamos aqui com a foto
da Rosane, sua e minha, aqui no nosso Face, onde o nosso ouvinte pode opinar exatamente sobre essa foto. É uma foto que fala aqui sobre a feira, e sob esta foto, sob esse post, o nosso ouvinte pode compartilhar a sua opinião sobre o nosso programa de hoje. Está estabelecido aí mais esse vínculo com esses maravilhosos ouvintes. Exatamente, dá sua opinião aí, que a gente quer saber o que você acha exatamente aí. Olha, a pergunta da pesquisa hoje é a seguinte: você conhece aí algum líder que está vivendo um momento de desânimo ministerial? 55% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim um líder que está desanimado, JR. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Marcela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, aqui no nosso Face. Ana Lúcia dizendo: JR, eu tô ouvindo aqui no trabalho, mas fala baixinho. Então tá aí, minha irmã, tá no fone de ouvido aí, muito bem. Na mesma linha, Jeane Angélica diz: JR, eu tô aqui com fone de ouvido no meu trabalho aqui no Shopping Bangu. Então, um abraço, Giane, bom trabalho aí pra você, Deus te abençoe. Todo mundo que tá ouvindo a gente aí com fonezinho de ouvido no trabalho, Deus abençoe vocês aí. É muito bom ter você aqui na 93, Deus te abençoe. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, reverendo Luiz, o senhor destacou a frase: às vezes sinto como se estivesse lançando pérolas aos poucos. Só localizar os nossos ouvintes aqui, que o rádio muda muito. Nós estamos aqui falando sobre um ouvinte que mandou um e-mail dizendo que não aguenta mais liderar os jovens da igreja, está cansado, desmotivado, dizendo que os meninos estão todos assim, desanimados e só querem curtir a vida. E ele diz: às vezes eu sinto como se eu estivesse lançando pérolas aos porcos. JR, eu achei se me permite, o rapaz que mandou esse e-mail, de uma infelicidade enorme usar a expressão tão pesada para cima de uma juventude que de repente me permite aqui, eu vou lançar mais fogueira. Acho que o problema está mais nele, do jeito que ele está colocando. Acho que está todo mundo errado, toda a sua juventude está mal e ele é o único que está certinho, bonitinho. Eu queria que ele tivesse, ao invés de imaginar lançar pérolas aos porcos, fazer uma reflexão sobre o momento que ele está vivendo e o momento que a juventude, de um modo geral, está vivendo. Como o pastor lembrou bem aqui, o pastor Fábio, que nós estamos vivendo uma transformação muito grande. Há menos de um mês nós vimos isso, a movimentação no Brasil, que atingiu a nossa igreja, atingiu toda a nossa sociedade, e diante do que a gente tem visto e das oportunidades que se tem tido e das informações que os nossos jovens estão tendo, das inflamações, das preocupações que eles têm tido. Se você não tiver sensibilidade para trabalhar com os jovens, a impressão que dá é que ele vai estar usando sempre essa expressão muito forte, está lançando pérolas aos porcos. Pastor Luiz, talvez a expressão dele também seja fruto do cansaço, né? Do momento que ele está vivendo também desfavorável, né? Tá na caverna, tá sentindo todo aquele processo. Mas eu queria chamar a atenção, né, daqueles que nos ouvem, dos líderes, daqueles que estão conosco nessa manhã, para o cuidado pessoal do líder. Né? Nós temos que cuidar da nossa vida pessoal, da nossa vida devocional, da nossa vida espiritual, porque há uma exigência muito grande sobre nós, e se nós temos que dar tanto, nós precisamos receber muito mais. E Paulo, falando a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, ele primeiro, no verso 12, ele fala para que ninguém desprezasse a liderança jovem de Timóteo, né? Que ele não deixasse que as críticas, né, viessem a fazer com que ele desistisse, desanimasse. E no verso 16 ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, é uma lição aqui, né, para todos nós. Nós não podemos só vibrar com a liderança e achar que nós somos a última cocada preta, né? E ficar fazendo
doação, né, de conhecimento, de emoções. Nós temos que, antes de tudo, nos preparar com Deus, e a gente sabe que quanto mais ativista a gente se torna no ministério, com certeza, menos tempo para orar, para ler a Bíblia, e depois a gente sente toda essa fraqueza. O pastor Paulo Afonso destacou a frase que segue: estou profundamente desmotivado e com vontade até de entregar o trabalho. Aí na sequência ele diz, porém, tenho medo de ser inconsequente com Deus e sua obra. Pois é, JR, eu acredito que esse rapaz está mais preocupado em se firmar no cargo do que avaliar ou reavaliar a sua realidade como líder. Porque assim, a motivação dele, ela tem uma causa. Tá claro que ele está desmotivado porque ele não está alcançando as suas expectativas, foi dito aqui muito bem pela doutora Elane. Então ele não está conseguindo. Então veio essa desmotivação. Essa desmotivação está fazendo com que ele comece então a desistir de um projeto. Se ele acredita que aquele projeto é de Deus, então ele não pode desistir. O grande problema é que nós temos uma tendência natural em eternizar os nossos fracassos. Eu vejo em Lucas 5, quando Pedro disse, passamos a noite toda e não pegamos peixe. E parece que a noite toda é a vida toda. Aí Jesus disse, vai lá, lança a tua rede em alto mar, e o barco veio abarrotado de peixe, ainda pediram ajuda ao barquinho que estava na praia. Então é preciso reavaliar o seguinte, olha, não está dando certo, vou mudar a tática, vou rever meus conceitos, vou olhar para frente. Nunca, a vida cristã, JR, ela não tem retrovisores. A gente tem que olhar para frente. Então ele tem que estabelecer como meta não desistir do seu trabalho. Ponto 1, se ele acredita que Deus o colocou ali, eu vou fazer carona aí no texto de Daniel 12:13. Tu, porém, vai até ao fim. Isso aí. Vai até o fim. O homem que desiste, a Bíblia diz lá em Lucas, né? Capítulo 9, se não falha a minha memória, versículo 62, diz assim, aquele que olha para trás, que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, não é apto para o reino de Deus. Então ele está olhando muito para os problemas que surgiram entre os jovens, achando que eles abandonaram a fé, que estão desistindo, coisa e tal. Então ele está deixando de olhar, de focar no ministério dele e trabalhar essa questão de uma forma muito espiritual. Continua, insiste, não joga a toalha antes da luta terminar. Ele ainda não terminou a luta, ele está no meio da luta, e quem sabe Deus está permitindo que essa situação seja para ele uma maneira de provar se ele realmente recebeu o chamado. De Jardim Íris, ouvinte dizendo, eu trabalho com a liderança na área da família e muitos são assim, sabe, desanimados para mudanças e comprometimentos, só querem oba-oba. Isso me deixa desanimado, e o meu esposo também. O debate de hoje está sendo para nós, diz aqui a nosso ouvinte de Belfor Roxo. Uma outra ouvinte diz, eu sou líder de jovens e adolescentes e sinto o que essa irmã, na verdade é esse irmão, está sentindo. Quando é para estudo bíblico e oração, vem quantos? 2 ou 3, diz aqui a nosso ouvinte. Mas sábado passado fizemos um passeio, encheu. É uma luta levá-los ao compromisso com Cristo. A maioria só quer diversão. Tem que transferir, né? Durante o passeio, faz a reunião de oração. Isso, junta as não é duas isso, coisas, gente? A senhora, vamos ter um passeio. A turma vai no passeio. Agora aqui, chegamos no passeio. Não é isso? Ele passeava com a galera, né? Tava junto. Não é isso aí? Você quer ficar só dentro do templo. Então, ouvinte, tá aí a solução, pelo menos uma dica aqui dos nossos companheiros. Um outro viés desse pastor. Comportamento pois não, aqui. Me permite? Claro. Porque aqui ele não cita em nenhum momento que ele tenha compartilhado com o seu pastor ou a sua pastora essa sua aflição, essa sua angústia na liderança. E isso talvez traga um prejuízo enorme. Sentimento de solidão, claro. É um prejuízo muito grande achar que é capaz de resolver sozinho. Ninguém sozinho consegue resolver. Procure o seu pastor, a sua pastora. Se é um pastor, precisa ser mentoreado também. Então precisa desse relacionamento. É muito importante. Ouvinte por e-mail dizendo, é um desperdício saber que líderes de jovens têm desistido porque o diabo faz de tudo para desanimar. Peça a direção a Deus e não olhe para as pedras, é isso?
Tome o cajado, é isso mesmo? Olha aí, ouvinte, hein? Até que ponto um líder deve abrir mão da vida pessoal para se dedicar às atividades da igreja? Pergunta outro ouvinte. Trabalho alguns finais de semana e percebo que pessoas jogam indireta, dizendo que o tempo com Deus não deve ser negociado, isso me desanima. E aí, pergunta a nossa querida ouvinte, ela trabalha fim de semana. Tem um texto de 1 Timóteo 5:8 que diz exatamente assim, né? Que a gente tem que cuidar primeiro da família, daqueles que são seus, porque se a gente nega e não faz isso, a gente inclusive nega a fé, né? E é interessante, claro, e é pior do que o incrédulo. Então, na verdade, claro que existe uma vida pessoal, se a pessoa é casada, a Bíblia diz aquele que é casado, cuide primeiro de como agradar a sua mulher ou ao seu marido, enfim. Existe uma vida pessoal, existe uma vida profissional, mas também existe a obra de Deus. E quando a gente fala da obra de Deus, a gente não está falando só de competência, a gente está falando de uma decisão, de um chamado, de lançar semente em terrenos que vão ser frutíferos e à beira do caminho, né? Então a gente está falando de um trabalho que tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado, tem que puxar quem está afim para o barco. Às vezes podem ser 500 jovens, mas a gente desses 500 tem 15 que pegam para valer. Esses 15 vão contagiando outros 15, vão pensando junto, vão orando, sempre sob uma supervisão, mas entender que se a gente for olhar para Jesus a nível de competência, muita gente pode dizer o seguinte: poxa, o cara passou 3 anos no ministério, né? Curou a todos, curou a muitos, teve uma repercussão que mudou a história, e tem, porque ele é filho de Deus e é o Salvador, mas foi sozinho para a cruz, e aquelas pessoas que ele curou foram os mesmos que mandaram crucificá-lo. Só tinha um discípulo ali aos pés da cruz. Então, na verdade, mas olha só o resultado depois. Olha só o quanto isso. Então, às vezes, esse aparente desânimo ou esfriamento é o que a gente vê. Mas a conversão lá dentro, em cima daquilo que o líder, a sua liderança tem planejado como estudo bíblico, como uma palavra, mesmo que no meio de um piquenique, de um bate-papo, de um skate, de uma subida à Pedra da Gávea, o que quer que seja, isso vai frutificando. E eu tenho certeza, ele vai ver crescer uma planta aqui, outra ali, o que não dá para desanimar, porque quando a gente está desanimado, os líderes também percebem o nosso desânimo, contamina mais rápido. Pastor Paulo. Deixa eu pegar uma carona que a doutora Elaine falou. A questão é a seguinte: ele está dizendo que ele está desmotivado, mas logo no início ele diz que faz de tudo para motivar. Como uma pessoa desmotivada vai motivar alguém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, na vida cristã, JR, com todo respeito, eu trabalhei em empresa há 43 anos da minha vida, e existe a questão da motivação. A gente tem que estar motivando os vendedores, senão ele não vende, mas na vida cristã, o que é motivação? Motivação são motivos para a ação. A rigor, na vida cristã, não existe essa questão de motivação. O que existe é automotivação. Decisão interna. Nós temos que ter automotivação, independente das circunstâncias. E Deus não trata essa questão. Deus não vai tratar Elias porque ele estava desmotivado. Deus vai tratar Elias porque ele tinha mais responsabilidades para Elias. Ele foi tratado em função de mais responsabilidade. Deus não foi lá ficar com pena de Elias. Deus não trabalha assim. A questão da piedade que nós temos de nós mesmos, da autopiedade, ficamos, meu Deus, eu estou sofrendo. Deus não pensa nisso. Deus está querendo que você use a sua fé. Ele te deu ferramentas, te deu instrumentos. Você coloca essas ferramentas e esses instrumentos na mão do Senhor e deixa Deus te usar. E se não der certo, meu irmão, pode ter certeza que você plantou. E tudo que se planta, você colhe. Muito bem. Então veja se vocês estão de acordo. Vou tentar resumir aqui para ver se a gente está dentro aqui da mesma ideia. Primeiro, a pessoa precisa, de fato, rever se o lugar que ele está é o lugar que ele deve estar. Com certeza. A pessoa pode estar num lugar excelente, uma pessoa maravilhosa, extraordinária, só que está no lugar errado. Tá certo? Botaram um regente pro coro que não canta, o cara vai cantar uma música, ele canta, começa com baixo, na sequência ele é soprano, depois ele é tenor e termina com contralto, entendeu? O mesmo camarada cantando. Então, vai botar um camarada desse pra reger o coro? Óbvio que não. Não estão falando de uma coisa técnica para poder explicitar que às vezes coisas muito próximas, as pessoas, não, ele leva jeito. Leva jeito para quê? Leva jeito leva jeito para trabalhar com jovens. A escolha pode ter sido muito bem intencionada, mas equivocada. Há tempo de uma recolocação, de um reajuste. Olha, essa área aqui, eu estou infeliz, mas não por causa disso.
Tá certo? Não por causa disso. Segundo, vocês disseram, por exemplo, que a questão da motivação. O pastor Paulo tocou nesse ponto agora. O que é que leva uma pessoa a ter um compromisso com Cristo, a assumir o compromisso com Cristo? Foi falado anteriormente que a pessoa, que hoje nós vivemos um tempo diferente, em que existe um número menor de pessoas assumindo o compromisso, assumindo o que a gente chama de compromisso. Tá certo? Só para a gente entender. Pastor, vai falar. Pastor Paulo estava falando e eu estava refletindo sobre isso. Essa palavra ela também poderia ser substituída ou usada como missão. Nós estamos aqui nesse mundo, Deus permite que a gente esteja aqui como igreja dele para que nós cumpramos uma missão. E essa missão ela não é nova, essa missão ela já foi dada pelo próprio Cristo. Então todo líder, ele tem que ter foco na missão. Agora, os grupos são diferentes. Eu lido com adolescente, com jovem, com criança, terceira idade. Mas todos nós temos que ser norteados por uma missão. Quando o líder, ele sabe qual é a sua missão e ele tem paixão pela sua missão, ele vai ter paixão por pessoas, porque o alvo da missão da igreja são pessoas. Então, ele vai buscar em Deus tolerância, mansidão, frutos, né, que são necessários para que o líder consiga desenvolver a sua tarefa, e principalmente o amor, né? O amor é a base, né, da vida cristã, é o vínculo, né, da paz, da perfeição, e nós precisamos viver a liderança em amor, porque é o exemplo, volto sempre, né, ao líder máximo Jesus, né, que lidou com um grupo difícil, um grupo heterogêneo. Quantas vezes, né, Pedro deve ter levado Jesus assim a pensamentos, né, de caramba, né? Ele não errou porque ele não erra, né? Que eu fiz, né? Que camarada que eu trouxe pra cá. Quem que eu escolhi? Mas se humanamente tornou, falando, né? Se tornou um dos Jesus maiores investiu num líderes, cara que a maioria de nós não investiria. Talvez esse líder, talvez esse líder, né? Nesse momento de sua vida descartasse Pedro, né? É acreditar. Como Paulo mesmo também hoje não seria talvez pastor em muitas das igrejas nossas, sim, né? Porque já tinha uma confissão de pecador, né? E a gente não gosta de pecador, a gente gosta de gente boa. A importância de Barnabé na vida dele. Claro, Barnabé. Entendeu? Barnabé na vida dele. Muito bem. Então, diante disso, quer dizer, o nosso ouvinte pode estar desmotivado. Vários outros, vocês ouviram aqui, né? Gente que já passou por isso, que foi remotivada, com a motivação que veio do alto e achou um lugar para poder desenvolver, crescer, enfim. Como tem gente que hoje está super cansada. Como pode ser também agora liderados acompanhando a gente dizendo o seguinte: meu líder é esse aí. Esse aí, rapaz, olha, se não empurrar não sai nada. Entendeu? Agora não sabe que o líder está cansado, que está desmotivado, quem sabe que a maioria é liderado, né? O liderado, ele tem um papel tão importante nisso, quando ele traz um retorno, quando ele traz uma palavra. Eu me lembro claramente disso, o quanto há alguns anos eu recebi um telefonema de um adolescente. Eu falava com todos eles, mas ele me ligou só para saber como eu estava. Nossa. Nunca mais esqueci. Isso tem tantos anos, meses no máximo, né? Tem tantos anos, eu lembro como aquela ligação foi importante. Às vezes você exige do seu líder, ele tem que saber o seu nome, ele tem que estar no seu aniversário, ele tem que estar sempre sorridente, ele tem que estar sempre alegre, mas você esquece que ele é gente de carne e osso e que precisa de todo o seu apoio, encorajamento e sobretudo a sua intercessão. Às vezes você acha que ele é duro, ele é grosso, ele pode ser até um duro mesmo, o cara pode ser até uma mala, sei lá como é que é o cara lá, mas sendo um líder que está ali, você liderado pode ajudar a arrumar essa casa, a motivá-lo, até mostrar, olha, cuidado com isso aqui, ó, você falou isso aqui, sua palavra foi muito dura, não é isso? Você tem que ser um pouquinho mais doce, entendeu? Olha, se você é líder, é o seguinte, você marcou reunião para 5, você não pode estar 6 horas aqui. Você marcou para 5, você tem que estar 15 para 5. Liderança é assim e tal. A gente sabe que é preço a se pagar, né? Mas eu quero deixar para este ouvinte, para os demais ouvintes que passam por uma situação como essa ou uma luta. O Salmo 126, minha gente, ele é Bíblia para todo mundo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb, os que com lágrimas semeiam,
com júbilo ceifarão. Quem sai andando, meu filho, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. A pergunta foi a seguinte: você conhece algum líder que está vivendo um momento de desânimo ministerial? 63% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. Muito obrigado a participação dos nossos amados ouvintes com a gente no programa de hoje. Vamos agora aos prêmios do programa. A Mônica Lourenço, de Jardim Íris, telefone 8618, final 95, participou aí da pesquisa, está levando CD Mãe Eu Te Amo.com, volume 4. A Denise de Oliveira da Rocinha, telefone 6728, final 99, também participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Glória em Rio, da Fernanda Bru. E a Fátima Nascimento, do Engenho da Rainha, é a vencedora do Facebook. Ela leva o CD Som de Adoradores, da Aline Barros. Sensacional, muito obrigado a você, ouvinte amado. Quero lembrar a você que na sexta-feira nós estaremos com a nossa equipe lá na Feira Internacional Cristã em São Paulo, transmitindo o nosso Debate 93 de lá, e também a Rosane Félix com o Ritmo 93 diretamente de São Paulo. Às 2h da tarde nós vamos ter o especial 93 com o Oficina G3 ao vivo de São Paulo na próxima sexta-feira. Você vai acompanhar tudo aqui pela 93 FM, pelo rádio, pela internet, pelo celular, pelo seu smartphone. Sempre muito bom estar cada vez mais perto de você, ouvinte. A cada dia, a 93 FM é mais ouvido. 93 FM. Ouvinte dizendo: minha filha vai fazer 15 anos e ela está apaixonada. Olha isso, pra mãe falar é fácil, o pai é que sofre. E é exatamente o que está acontecendo. Ela diz aqui, ó, o rapazinho, quanto tempo que eu não escuto essa expressão, hein? Vocês, tem tempo que vocês não escutam essa rapazinho? Rapazinho. Hein? Alguns não é? Rapazinho. Estão ao redor também. O senhor vive isso. O senhor vive isso. Sua filha tem quantos anos? Vai fazer 18. Vai fazer 18. E lá na sua casa, com quantos anos que não, tá previsto? Previsto. Combinou 22, pelo 22, menos, 22. Ih, tem muito rapazinho ainda pra rodar. Elaine, e você, E você? A primeira coisa a se dizer, eu já disse aqui. O cara, quando chegou na minha casa pra pedir pra namorar minha filha, a primeira coisa que eu disse: eu não gosto de você. Você disse pro cara isso? Disse pro garoto. E adiantou? Na base. Adiantou? Ele riu pra mim. Riu, né? Riu pra você ou de você? De mim. Deve ter rido você. E saiu rindo. Pastor Paulo, é uma situação fácil? É muito difícil. É muito difícil, Agora, né? primeiro conselho, esse rapazinho tem que ser dizimista. Se Olha não aí. for dizimista, pula fora. Olha aí, rapaz. É caroço. Se o cara às vezes até desempregado, o cara vai dar o dízimo da mesada. É isso aí, ué. Não é? Tá certo. Enfim, tá aí, ó. Eu vi aqui um colega nosso aqui à mesa dizendo o seguinte, que antes de beijar a filha dele, tinha que beijá-lo. Ih, rapaz. Aí nós zoamos muito ele aquele dia aqui. Zoamos, lembra disso, Marcelo? Zoamos muito. Ele é de um determinado estado do sul do Brasil, então aí a zoação ficou maior ainda pra cima dele. Não vou mencionar o nome, só pra gente. Essa é uma palavra em homenagem a ele. Mas aqui eu ouvi dizer: minha filha vai fazer 15 anos, e nós falamos tudo isso aqui ao vivo pra ele. E ela está apaixonada. O rapazinho se converteu por causa dela. Olha aí. Hein? Mas meu marido não aceita de jeito nenhum. Ele não quer que nossa filha namore agora por achar que é muito cedo. Eu sofro, JR, porque vejo a menina sofrendo pelos cantos por causa da proibição do pai. E a menina sofre mesmo. Não sofre? Como é que é o nome dela, pastor Fábio? Fabiane. Fabiane sofre mesmo, né? Chora, né? Abraça a almofada, aquela almofada que tem coração, tem braço, hein? Hein? Você tem aquele negócio? Você tem aquela almofada? Você não ganhou ainda não? Então fica a sugestão para os meninos da Igreja de Trindade. Lá os meninos então vai aparecer até o final de semana, vai aparecer aquela almofada de coração que tem braço. É o que, Marcela? Hein? O pastor vai ficar nervoso. Não, dá 2, hein, o fulano? Dá 2. Ele tem que comprar logo. É o que faz um amigo meu. Antes que o camarada dê presente, ele dá. Manda um pro pastor. Muito bem. Hein? Voltar onde? Aqui? Ela? Não sei nem se o pai eu conheço essa turma, ela tá ali feliz da vida. É isso mesmo, JR, manda bala. Não, o cara da vez vai mandar um pro pastor. Aí eu ouvi, eu vou voltar aqui, gente, o assunto aqui, vocês me tiram do assunto aqui, vocês estão demais hoje, hein?
Onde é que eu tava aqui? Ele não quer que nossa filha namore agora, porque achar que é muito cedo, né? Sofro porque vejo a menina sofrendo pelos cantos por causa da proibição do pai. E confesso que já até briguei com meu esposo por causa disso. Eu tenho medo de que ela se revolte. Olha aí, hein? E percamos o controle da situação. Existe uma idade ideal para se começar a namorar? Os pais devem proibir ou aceitar o namoro dos filhos adolescentes? O que fazer quando acabo ficando entre meu marido e minha filha, diz a nossa ouvinte? Ela pergunta, olha aí, pastor Elane, que pergunta difícil. A quem devo apoiar? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado, meu irmão, um grande abraço. Obrigado a você, querido JR. E eu queria mandar um abraço para esse irmão, dizer o seguinte: ânimo não é algo dado por Deus, e sim uma força movida por fé. E fé não é um sentimento, é uma atitude de ânimo. Guarde isso no seu coração, querido, e vá em frente. Bênção por isso, muito obrigado, querida pastora Elane Cruz, Deus abençoe sempre. Obrigada, JR, um beijo a todos os líderes, que Deus abençoe a todos, e um beijo também a todos ali do Ministério Fronteira. Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, grande abraço. Um abraço, JR, a esse povo maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo presbítero Enildo, da Assembleia de Deus, lá em Jardim Angá, próximo a Magé, que vai estar comigo na vigília, dia 24. Meu povo na Igreja Metodista em Padre Miguel, minha esposa Vera e minha filha, senão não garanto o meu almoço. Muito obrigado, pastor Fábio Guimarães, pela presença e também pela linda caneca que o senhor me trouxe aqui. O Clamor pela Paz que aconteceu em São Gonçalo no último dia 22 de junho, véspera do meu aniversário. Eu não vou esquecer nunca disso aqui. Obrigado, pastor, obrigado. Pastor Paulo esteve conosco lá também, foi um grande dia para a honra e glória de Deus. Mandar também um beijo para minha esposa, para o meu filho, a filha está comigo, para a Igreja Batista Central de Trindade, para a Igreja Batista também de Santa Luzia. E quero deixar aqui um convite para todos os irmãos que lidam na área da música evangélica, que nesse final de semana nós teremos o 10º Congresso dos Músicos Batistas Gonçalenses, a partir de sexta-feira na Igreja Batista de Ponte Paraguai. Você pode obter maiores informações pelo telefone 2712-2996. Nós vamos estar com a presença do pastor Paulo Davi, que é ministro de música da PIB de Curitiba, e sua equipe. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, e toda a nossa equipe participando e muito aqui do nosso Debate 93 de hoje. Obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos pedir ao reverendo Luiz Fernando de Oliveira para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelos enfermos e pelos enlutados, orando por cura dos enfermos e consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, te damos graça por essa oportunidade de mais uma vez contribuir para que os teus filhos e filhas possam estar caminhando, ó Deus, sobre o teu propósito, sobre a tua direção. Obrigado pela vida dos debatedores, da liderança desta rádio abençoada, e queremos colocar diante de ti, ó Deus, esses necessitados, os enlutados, que possam, ó Deus, ser derramado em seus corações o teu bálsamo, o teu refrigério. Aqueles que estão necessitando de cura, que a tua mão poderosa seja sobre eles. E aos demais, ó Deus, aqueles que buscam a tua direção, que possam encontrar, que haja, ó Deus, sempre uma porta aberta para que eles possam entrar e serem acariciados, atendidos segundo o teu propósito, a tua direção. Muito obrigado por esta manhã e por este dia abençoado, que seja, ó Deus, contagiante a todos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.